Vamos lá, gente. Antes de passarmos para outro ponto da discussão, que será a condição do homem perante Deus, vamos observar algo aqui interessante. Precisamos considerar o fato de haver o pecado entrado neste mundo pela livre escolha do homem. O homem decidiu pecar, escolheu pecar, né? E, naturalmente, é pela mesma porta que terá que sair, pelo homem, como foi em Cristo Jesus, né? O homem voluntariamente permitiu que o pecado entrasse. E agora, com a mesma liberdade que lhe é peculiar, há de convidá-lo a retirar-se. Certo? Eis uma das razões porque Deus sempre fez apelo ao homem como ser livre. A liberdade do homem é um dos elementos mais preciosos no grande plano de Deus de criar a raça à sua imagem e semelhança, certo? A Bíblia ensina, portanto, a liberdade do homem, reconhecendo ao mesmo tempo a soberania de Deus. O homem tem liberdade de escolher, mas Deus continua soberano. Deus continua soberano. E aqui a soberania de Deus está estabilizada na sua palavra. Lembra do texto que Paulo escreveu a Timóteo? Mesmo sendo infiéis, ele continua sendo fiel. Não pode negar-se ou não pode mentir a si mesmo. Então, da mesma forma que Deus predestinou todos à salvação, Deus predestinou a salvação àqueles que creem, na verdade, aos que não creem, a condenação eterna. Entre um termo e entre o outro está a redenção, está a salvação, que pode livrar o homem dessa condenação eterna, ok? Então vamos lá. A condição do homem perante Deus. Não se pode compreender perfeitamente a doutrina da salvação sem saber-se qual a condição do homem que dela necessita. É muito importante nós atentarmos para isso, pensarmos, ler bastante a respeito disso. Queremos, portanto, repetir em poucas palavras o que dissemos na discussão da doutrina do pecado, que nós acabamos de estudar. Segundo esta doutrina, o homem, apesar de criado, corre todas as tendências para o bem. Caiu e não só perdeu a sua justiça original, como também corrompeu a própria natureza. Isto aconteceu com Adão, quando a raça se resumia nele. Isto é, quando a raça se compunha apenas de duas pessoas, Adão, o primeiro homem, e Eva, a primeira mulher. Então, ali constituiu aquilo que nós chamamos o pecado original, né? Quando o homem caiu deliberadamente diante de Deus, por vontade sua, por escolha sua. Segundo declara Paulo em Romanos, capítulo 5, versículo 12, devido ao pecado do primeiro homem, passou a morte a todos os outros, por isso que todos pecaram. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Ou seja, a herança maldita do pecado passou a toda a humanidade por conta de quê? De entender o simples fato, você precisa entender isso. Os dois representantes, os dois primeiros representantes da raça humana, terminaram contaminando o restante, né? Toda a raça descendente, por conta do seu pecado, da sua queda, do seu erro, ok? Vamos lá, gente. Desta asserção do apóstolo, se vê claramente que a condição do homem é a de morto. Um homem sem Deus, um homem sem a reconciliação. Lembrando daquele texto, né? Ele nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Espiritualmente, quem está em pecado está morto diante de Deus, certo? Isto é, está morto o homem em seus pecados. Assim que a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom.
Logo tornou-se o homem em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte. Olha a consequência. O pecado operou, agiu, né? Teve como ação imediata na vida do ser humano o pecado e, consequentemente, a morte. A fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente pecaminoso, ou seja, contagioso, né? Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, a salvação do homem vai de encontro às consequências do seu pecado. Vai lhe gerar uma nova vida, um novo ser, uma nova criatura em Cristo Jesus. A melhor palavra que encontramos para exprimir a condição do homem natural é a palavra morto. Mas isso não quer dizer que por estar o homem espiritualmente morto, deixa de existir. Não. Nós estudamos lá na doutrina do pecado a questão da morte física e da morte espiritual, né? Necessariamente o homem não precisa morrer de imediato fisicamente por conta do pecado, mas espiritualmente, que é a morte que o distancia de toda graça, de toda divindade salvadora de Jesus. Amém? Então, a melhor palavra, né, é a palavra morto. Mas isto não quer dizer que o homem deixou de existir ou de agir de qualquer maneira. Não, absolutamente não. O homem morto espiritualmente age, mas age no erro. O motivo o morto, na verdade, vive no erro, né? Todas as suas ações estarão fundamentadas na sua vida errônea, nas decisões errôneas que ele tomou e continua tomando na sua vida. A morte espiritual é um tanto análoga à morte física. E talvez por esta analogia compreendamos melhor o que vem a ser morte espiritual. A morte física é a separação entre o corpo e o espírito, nós já vimos isso. Quando o espírito abandona o corpo morre. Porque ele só pode viver enquanto o espírito nele habita. Sem o espírito, o corpo passa a ser uma essência, não, como é que se diz? Uma matéria que voltará ao pó da terra, de onde ele veio, né? Quando o espírito abandona o corpo. Segundo o versículo 28 do capítulo 17 de Atos, o espírito se move e existe em Deus. Por isso, quando há separação entre o espírito e Deus, o espírito também morre. Por quê? Da mesma maneira que o corpo sem o espírito está morto, o espírito sem Deus está morto. E justamente o que o pecado faz. Tira a presença de Deus da alma desse homem, do espírito desse homem. Então, a morte física é a separação do espírito do corpo. Um corpo sem o espírito é morto. Não há atividade, não há fôlego de vida, não há nenhum sentido nessa matéria. A morte espiritual é quando a alma perde o contato, a relação, a sua unidade com Deus. Amém, gente? Para ficar bem dosadozinho aqui, tá certo? O pecado separou o homem de Deus, separou-o da vida, correto? Comparativamente, o pecado atirou o peixe na praia e o homem na água. Mudou totalmente o sentido, né? Isto é, o pecado fez tudo ao contrário do que devia ser. Esta separação entre o homem e Deus, com todas as suas funestas consequências, é o que se chama de morte espiritual, tá bom? Vamos dar mais uma paradinha aqui, o tempo do professor tomar uma aguinha, a gente já volta no último bloco dessa primeira aula acerca da doutrina da salvação. E veja que interessante, nós estamos falando da salvação, mas ainda não saímos do assunto da doutrina do pecado, porque uma vai
de encontro com a outra, e precisamos das duas para compreendê-las, ok?